Pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite no seu horário que você está assistindo esta aula. Seja muito bem-vindo à nossa aula de número 27 aí já na sua tela. Chegamos então ao capítulo de número 4. Vamos falar do processo de crime de responsabilidade do governador, do vice-governador e de outros agentes políticos, né? O secretário, por exemplo, né? O procurador-geral de Justiça. Então, você que está assistindo comigo, né, as aulas da Constituição do Estado do Amazonas, você já passou por esse processo, tudo bem? Vamos então estudar o regimento interno da Leam, nossa teoria aqui. Bem-vindo ao Praxis Concurso, muito obrigado pela sua confiança. Então vamos falar do processo de crime de responsabilidade do governador, do vice do governador e de outros agentes políticos. Questão de prova, questão para a sua prova. Artigo 176. Qualquer cidadão, partido político, associação ou entidade que represente segmentos da sociedade civil pode formular representação contra o governador, vice, governador, secretários de Estado, procurador-geral de Justiça, procurador-geral do Estado ou defensor público-geral pela prática de crime de responsabilidade perante a Assembleia Legislativa. Então, olha só o que, né, aqui, por exemplo, né, o que está nos dizendo o artigo. Está dizendo, ó, a Lean, a Lean, a Lean julga julga, julga por crime de responsabilidade. Julga quem? O governador e o vice. Julga quem mais? Secretários. O PGJ, o PGE e o DPG. Então, olha só. A Lean julga por crime de responsabilidade o governador, o vice-secretário, o procurador-geral de justiça, o procurador-geral do Estado e o defensor público-geral. É isso, professor? É. Tudo bem? Então, quem julga essa galera aí é a Lean em crime de responsabilidade. Os secretários de Estado e outras autoridades a eles equiparados, por exemplo, diretores de autarquias. Se equipara, sim, tá? Por força de lei, respondem pelos crimes conexos àqueles cometidos pelo governador ou vice-governador. A definição, o processo e o julgamento dos crimes de responsabilidade respeitam o que prescreve a Constituição do Estado, a legislação especial e este capítulo. Então, quem é que pode fazer? O cidadão pode? Pode. Partido político pode? Pode. Associação pode? Pode. Entidade que represente segmento da sociedade civil também pode. Formular representação contra o governador. Então, te liga. Aqueles que podem fazer a representação, qualquer cidadão pode. Tá? Qualquer pessoa pode? Não. Qualquer cidadão pode. Qualquer pessoa não pode. Qualquer cidadão pode. Recebida a representação, a Assembleia adota os seguintes procedimentos. Aqui, ó. O presidente noticia ao plenário a matéria, designando comissão especial. Aqui ele vai designar uma comissão especial para apreciar essa denúncia, esta representação. Tudo bem? E aí ele vai designar também automaticamente, simultaneamente, o relator dessa comissão especial. A comissão examina a admissibilidade jurídica da representação, sua procedência fática, emitindo parecer no prazo de 10 dias a contar de sua instalação. Então, o presidente recebeu a representação, ele vai designar uma comissão especial, esta comissão tem um prazo de 10 dias. Então, aqui, ó, comissão especial tem prazo de 10 dias para dar o parecer, a contar de sua instalação. Acolhida a representação, o parecer conclui por projeto de decreto legislativo, que determina a tipologia dos crimes a serem julgados e a suspensão das funções de cada indiciado, por exemplo, tá? Então, olha só, a acolhida a representação,
o parecer ele vai concluir por o projeto de decreto legislativo. E aí depois o plenário vai julgar, vai analisar, vai apreciar esse projeto de decreto legislativo, tá? Para apurar ali, processar o crime de responsabilidade. Concluída a instrução, o presidente inclui a matéria na ordem do dia da reunião imediata ao recebimento do processo. O plenário delibera, ó, admitida a formação do processo pelo voto favorável de 2/3. Então, aqui, ó, 2/3 dos membros da Assembleia. Então, aqui, para admitir o processo pelo voto favorável, aqui são 2/3. Te liga aqui, ó, 2/3 dos membros da Assembleia, hipótese em que o indiciado fica suspenso de suas funções e do exercício do cargo. E admitida a formação do processo, então aqui é para autorizar a formação do processo. Aí nós temos um quórum de 2/3. Aí, ó, admitida a formação do processo, o presidente adota providências para compor os autos, designa a comissão especial processante e remete cópia do processo dentro de 48 horas ao Procurador-Geral de Justiça para conhecimento e adoção das medidas legais cabíveis, tudo bem? Parágrafo único. Cessa o afastamento do agente político se o julgamento não for concluído no prazo de 180 dias, tá? Então aqui, ó, eles vão afastar o agente político que está sendo investigado. E aí, ó, se não finalizar esse processo em 180 dias, ele vai retornar ao cargo, tá? Sem prejuízo do regular prosseguimento do processo, tá? Tudo bem? O agente político é processado perante uma comissão especial constituída por deputados e julgado pelo plenário da Assembleia. E, na hipótese de condenação, sofre as penas referentes aos crimes de responsabilidade, sem prejuízo de ações civis e criminais. Então, ele pode responder, né, por um crime de responsabilidade, também pode responder por ação ali, né, na vara civil e também na vara criminal. Tudo bem? O processo atende aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Então, ele tem direito ali, né, de buscar meios de prova para provar, comprovar ali a sua inocência, tá? O presidente da comissão especial remete cópia dos autos ao indiciado, intimando-o para a apresentação das alegações, devendo esta defesa ser encaminhada, ó, no prazo de 15 dias úteis. Então, aqui o prazo é de 15 dias, eita, fiz 18, né? De 15 dias úteis, contados no dia seguinte ao da devolução do aviso do recebimento da intimação pessoal. É permitido ao indiciado ou seu advogado, legalmente habilitado, acompanhar os trabalhos da comissão especial, podendo propor no prazo legal qualquer meio de provas, né? Cabendo ao presidente da comissão especial decidir sobre a matéria, né? Se é relevante ou não, tudo bem? Receber intimações ou comunicações mediante registro de recepção, bastando a assinatura do indiciado e de seu advogado. A comissão especial emite parecer dentro de 30 dias, cotejando, né, ali os elementos constantes na representação e na defesa. Então, o prazo para a comissão especial emitir parecer é um prazo aqui, ó, de 30 dias, tá? Dentro de 30 dias, tá? Concluído pelo projeto de decreto legislativo, acolhendo ou não a acusação. Dentro do prazo citado aqui, ó, no 3, 30 dias, né? A comissão especial poderá proceder diligências, inclusive ouvir o representante, os indiciados e testemunhas, aplicando-se subsidiariamente as normas de legislação processual penal, né? O parecer e o projeto de decreto legislativo são disponibilizados de forma imediata aos deputados. A proposição é incluída na ordem do dia da sessão especial. Então, é uma sessão especial aqui para julgar aí alguém por crime de responsabilidade, convocada dentro de 48 horas a contar da distribuição, tudo bem? Para ser discutida e votada em turno único. 6. É permitida a presença do indiciado e de seu defensor na sessão de julgamento, vedada a interferência nos trabalhos. As comunicações e intimações podem ser efetivadas por servidor estável da Assembleia legitimado para tal fim. Tá? A condenação é decretada em votação secreta. Ó. Eita, votação secreta pelo voto de 2/3. Então, aqui, ó, 2/3 dos membros, votação secreta, tá? Dos membros da Assembleia. A decisão da Assembleia Legislativa contará da sentença
lavrada nos autos, devendo ser transcrita na ata da sessão de julgamento a ser publicada no Diário Oficial. O processo para apurar os crimes de responsabilidade e a destituição do Procurador-Geral de Justiça e do Defensor Público-Geral são efetivados pelo voto da maioria absoluta dos membros da Assembleia para autorizar, né? Para autorizar. Tudo bem? Beleza? Então, aqui, pessoal, é todo o procedimento para apurar ali o crime de responsabilidade que vai da representação até o julgamento final pela LEAN, né? Até a destituição do cargo. Vamos então fazer as nossas questões, são 5 questões aí, 4, né? Vamos lá então. De acordo com o regimento interno da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, a representação por crime de responsabilidade contra o governador do estado pode ser formulada. Aqui, ó, quem pode, né? Então, quem pode fazer? Aí nós estudamos, qualquer cidadão pode fazer, né? Partidos políticos pode, né? Que mais? Associação ou entidades que representem o segmento da sociedade social pode. Vamos lá. Exclusivamente não, por partidos não. O cidadão pode, né? O cidadão pode. Por qualquer membro da Assembleia Legislativa, com apoio não, né? Com apoio de pelo menos um terço, não, tá? Qualquer membro da Assembleia Legislativa, não. Apenas pelo Ministério Público tá errado, né? O cidadão, tá? Pode. Partido político pode, né? Por qualquer cidadão, sim, tá certo. Partido político, ok. Associação ou entidades que represente segmento da sociedade civil, sim. Então, gabarito, letra D de dado. Questão de número 2. No processo de apuração de crime de responsabilidade de agente político, uma vez admitida a formação do processo pelo plenário da Assembleia Legislativa, é correto afirmar que o indiciado é automaticamente considerado culpado? Não, claro que não, né? Tem aqui a presunção de inocência, né? Inocência. E o devido processo legal. O devido processo legal, né? Ampla defesa ou contraditória, tá errado. O processo é remetido ao Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas? Não. O presidente da Assembleia designa a comissão especial? Tá certo, sim. O processante remete cópia ao Procurador-Geral de Justiça? Sim. No gabarito, letra C, tá? Questão de número 3. Sobre o julgamento de crime de responsabilidade de autoridades estaduais, assinar a afirmativa correta. O julgamento ocorre exclusivamente, já sei que tá errado, por comissão mista, tá errado isso aqui, tá? O julgamento se dá pelo plenário da Assembleia, sim, Legislativa, exigindo-se a maioria simples para a condenação, tá? Exigindo a maioria simples aí para a condenação? Claro que não, claro que não. É questão de número, tá? Não, tá? É a maioria, né? Lembrando aqui, ó, para condenar, precisa aqui, ó, de 2/3, né? O julgamento é feito pela comissão especial processante, que decide por maioria absoluta, não, tá errado, o julgamento é feito plenário, né? O que vai fazer a comissão é o parecer. Esse parecer ela deve enviar em prazo de 30 dias, né? 30 dias. A condenação é decretada em votação secreta, tá certo? Exigindo-se 2/3 dos votos, tá certo, né? Dos membros da Assembleia, sim, gabarito, letra D. Questão de número 4. Nos termos do regimento interno da ALEAN, em relação ao processo contra o Procurador-Geral de Justiça e o Defensor Público-Geral por crime de responsabilidade, é correto afirmar que, tá? Cadê? A destituição depende de julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado, tá errado? Não. Exige-se voto da maioria simples? Não, maioria absoluta, tá? Maioria absoluta, tá? O processo deve tramitar exclusivamente em não, em sigilo não, sem possibilidade de defesa não, com possibilidade, né? Com possibilidade de defesa. O afastamento é imediato? Não. Independente de votação? Não, presente de votação. Então, o gabarito é a letra E. A destituição se efetiva por votação da maioria absoluta dos membros da Assembleia, gabarito letra E. Certíssimo. Muito obrigado. Aguardo vocês na nossa aula de número 28, a nossa penúltima aula, tá bom? Muito obrigado, sucesso e até mais. Tchau, tchau. Fui.